Na busca pelo emagrecimento, muitas pessoas fazem uso de medicamentos, em sua maioria sem o devido acompanhamento médico, o que pode ser um risco à saúde. Mas nessas últimas semanas, uma substância chamada sibutramina tem sido alvo de questionamentos e ela está presente na maioria desses medicamentos. O Supercanal ouviu hoje a endocrinologista Cláudia Folli, que deu mais detalhes sobre as restrições a esta substância e aproveitou para falar sobre a maneira mais saudável para se emagrecer. Depois da proibição do uso de sibutramina na Europa, o Conselho Federal de Farmácia divulgou nota para alertar que o uso da substância envolve uma análise criteriosa de riscos, já que a redução de massa corporal promovida pelo fármaco é modesta diante dos perigos que ele apresenta. A Agência Europeia de Medicamentos decidiu proibir no mês passado a venda da sibutramina no continente. O veto também se estende aos médicos, que não poderão mais recomendar a substância para os seus pacientes. Nos Estados Unidos, a Food Drug Administration solicitou aos fabricantes dos medicamentos que contêm sibutramina que adicionem às bulas a contraindicação de uso em pacientes com história de doenças cardiovasculares. A equipe de jornalismo do Supercanal procurou a endocrinologista Cláudia Folli para explicar melhor como a sibutramina age no organismo. A sibutramina, ela é um medicamento que ela vai inibir, né, a recaptação de duas substâncias, né, uma a gente chama de noradrenalina, a outra a gente chama de serotonina. Então, vai fazer com que essas substâncias fiquem aumentadas no sangue. Então, o que a noradrenalina faz? Ela vai aumentar a frequência cardíaca, né? Ela vai aumentar, estimular o seu metabolismo para queima de gordura. E o aumento da serotonina vai te dar prazer, vai diminuir a sua ansiedade, né? Porque a serotonina é o nosso hormônio do prazer, né? Então, ela vai te deixar mais tranquila. Então, a sibutramina ela tem esse duplo mecanismo de ação. De acordo com a doutora Cláudia Folli, dados de grande relevância sobre esta pesquisa não foram divulgados pela imprensa. De acordo com informações, foram analisados apenas 10 mil pacientes em 6 anos que já possuíam um histórico cardiovascular e acima de 55 anos de idade, fazendo uso da substância sibutramina. Então, essa polêmica toda, para mim, né, até certo ponto, é desnecessária. Por quê? Porque eles não divulgam realmente o que está acontecendo. Pessoas que, no mínimo, elas tinham algum problema cardiovascular ou pessoas, né, que tinham risco para alguma doença cardiovascular. E fizeram o uso dessa substância e eles constataram um aumento em 16%, né, de infarto e derrame. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia divulgou uma matéria no dia 26 de janeiro, onde o presidente da CESBEM, Dr. Ricardo Meirelles, declarou em entrevista ao jornal O Globo que esses resultados apenas confirmam que não se deve prescrever sibutramina a pacientes com doença cardiovascular. Os resultados são iniciais e mostram que, em pacientes com doenças cardiovasculares, os riscos da sibutramina parecem superar possíveis benefícios. Ele acrescenta que a sibutramina é comercializada há mais de 10 anos e não há, até o momento, evidências de que o seu uso criterioso apenas em pacientes sem contraindicações leve ao aumento de problemas cardiovasculares. É uma substância que não deverá ser usada nesses tipos de paciente, mas isso aí a gente já sabia, porque a sibutramina é uma droga antiga. Ela já assim, né, antiga, vamos dizer, né, já tem mais de 10 anos de uso. Tem vários estudos, né, mostrando a segurança dela e a gente já tinha um estudo que mostrava uma incidência aumentada em 11,4% de eventos cardiovasculares, mas em pacientes com predisposição. De acordo com a endocrinologista, pacientes diabéticos, hipertensos não controlados, quem já sofreu infartos, aqueles acometidos de insuficiência cardíaca, arritmia e outras doenças não devem usar a substância. Ela fala ainda que dentre as 3 substâncias utilizadas para os tratamentos de obesidade e perda de peso, as drogas que contêm a sibutramina são as que oferecem menor risco à saúde. A gente tem, na verdade, 3 grupos, né, que a gente tem hoje em dia, que a gente pode lançar a mão, né, que é o nosso arsenal para tratar a obesidade. Eu falo que a obesidade está precisando urgentemente de estudos, deles
inventarem uma nova droga. A gente tem a anfetamina, que vai inibir só a recaptação da noradrenalina. Aí as anfetaminas são várias drogas, mas todas com o mesmo mecanismo de ação. E a anfetamina ela é muito pior, porque ela acelera muito mais o coração, entendeu? Ela acelera a pessoa todinha, porque ela só inibe a recaptação de noradrenalina. Então, vai sobrar mais noradrenalina no sangue, e essa noradrenalina ela vai aumentar a força de contração do coração, ela acelera a sua frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Então, também é uma droga que tem que ser muito... O critério para usar a anfetamina tem que ser maior ainda, porque ela acelera todo o psique da pessoa, a pessoa fica irritada, nervosa. Então, não é qualquer pessoa que você pode estar usando, né, devido a essas questões também emocionais. E a gente tem uma droga que diminui a absorção de gordura no intestino, que é o Orlistat. E essa droga é mais para quem usa muita comida, né, com muita gordura, porque ela diminui um pouco a absorção dessa gordura, e a gordura ela é muito calórica, né, mas ela dá, o efeito colateral dela é diarreia. E aí, por exemplo, se você tem alguma doença inflamatória no intestino, você também não pode usar essa droga. Então já é uma contraindicação. O Brasil é o primeiro país do mundo no uso da sibutramina, juntamente com os Estados Unidos e a Argentina. O problema é que muitas vezes a fiscalização é falha e os medicamentos são vendidos sem a prescrição médica. Agora, se você, que a pessoa que está assistindo a gente, usa sibutramina, não tem doença nenhuma, não tem nenhum histórico de doença cardiovascular, pode continuar usando a sua sibutramina tranquilamente. Desde que o médico tenha indicado. Desde que o médico tenha indicado. E na dúvida, vai lá e conversa com o seu médico. Mas assim, eu acho que não precisa de suspender, e ficar achando que vai acontecer alguma coisa, porque não é assim. Espera-se que em fevereiro, a Anvisa, que integra a CESBEM, dê um parecer sobre a venda da substância e, em todos os casos, exercícios físicos e uma dieta saudável são sempre as opções mais recomendadas. Mesmo se você usar a droga, eu falo com meus pacientes, olha, o remédio sozinho não faz milagre. Ele vai te dar uma ajuda, vai te deixar mais tranquilo, vai te dar a sensação de saciedade, mas ele sozinho não faz o milagre, Ele vai fazer com que você se adapte ao seu novo estilo de vida. Porque depois você vai parar com o remédio, você vai continuar. Quer dizer, uma alimentação saudável, a prática de atividade física.